Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda sobre uma história que é, no mínimo, devastadora. É a intersecção trágica entre o luto humano profundo, uma tentativa equivocada de domesticação, e a realidade biológica nua e crua. O caso do chimpanzé Travis. É daquelas histórias que prendem a nossa atenção justamente porque mostram as consequências inimagináveis de quando a emoção humana tenta atropelar a natureza. Agora, o que chama muita atenção de cara é a nossa biologia. Sim, o nosso DNA e o do chimpanzé são praticamente idênticos, a gente sabe bem disso. Mas olha só, os nossos instintos fundamentais de sobrevivência são completamente diferentes. Como Charles Darwin já apontava lá atrás com a teoria da evolução, as nossas linhas evolutivas seguiram caminhos distintos e se separaram há milhões de anos. E essa diferença é a chave para entender tudo o que aconteceu aqui. Humanos, primatas e a natureza. Vamos dar uma olhada rápida nessas bases evolutivas para entender como tudo começou. Para entender a fundo essa tragédia, a gente precisa começar comparando o básico. Na nossa evolução, nós desenvolvemos o bipedalismo e começamos a usar ferramentas para caçar e sobreviver, certo? Mas os chimpanzés não. Eles evoluíram mantendo uma força física absolutamente colossal e instintos selvagens muito, mas muito enraizados, justamente para sobreviverem em ambientes hostis. É uma questão de hardware biológico incontestável. Temos uma genética parecida, mas somos máquinas de sobrevivência totalmente diferentes. E aí entra o grande problema. Um chimpanzé criado como humano e o apagamento perigoso das fronteiras entre as espécies. Tudo começa em 1995, quando uma mulher chamada Sandy Harold comprou o pequeno Travis por $50 mil. O ponto mais chocante dessa relação é que o Travis foi forçado a viver um estilo de vida humano que não fazia o menor sentido para ele. A gente está falando de um animal selvagem que dormia numa cama de casal, usava roupas e escovava os próprios dentes. A família até instalou uma enorme porta de metal na casa para ele poder circular. E a dieta? Bom, ele tomava vinho em taça e comia refeições de luxo como filé mignon com lagosta. É uma situação completamente irreal. Quando a gente olha para os dados de perto, a diferença física assusta. Na natureza, um primata se alimenta de frutas, folhas, insetos e chega a pesar no máximo uns 60 quilos. O Travis, por outro lado, vivendo à base de sorvete, doces, refrigerante, vinho e carnes pesadas, bateu impressionantes 109 quilos. Ele virou uma anomalia gigantesca e obesa. A biologia natural dele estava sendo completamente deformada por esse estilo de vida. Luto e avisos ignorados. Vamos entender como os fatores se somaram para o agravamento dessa tragédia. Para entender a cabeça da Sandy nessa história, a gente precisa olhar para essa linha do tempo de perdas devastadoras. O círculo familiar dela foi sendo completamente destruído aos poucos. Primeiro, a morte repentina da filha em um acidente de carro. Depois, a perda dos próprios pais. E alguns anos mais tarde, em 2005, o marido dela, Jerry, é diagnosticado com câncer de estômago e também acaba falecendo. Todo esse luto deixou a Sandy num isolamento profundo. Ela basicamente se agarrou ao Travis como se ele fosse o seu único filho vivo, uma tábua de salvação emocional. Mas houve um momento fugaz de clareza. Em uma carta reveladora que ela escreveu por um santuário de chimpanzés, ela admitiu essa dependência. Ela escreveu: "Vivo sozinha com Travis. Comemos e dormimos juntos. Mas estou preocupada que, se algo me acontecer tão repentinamente quanto ao meu marido, ele fique abandonado." Ou seja, ela reconheceu lá no fundo que o Travis era um animal adulto que precisava estar com a própria espécie. Infelizmente, essa carta nunca foi enviada. Ela ficou guardada numa gaveta e o estado de negação prevaleceu. E não faltaram sinais de alerta no meio do caminho, viu? Os avisos foram claríssimos. Teve um episódio público tenso em que jogaram uma garrafa de refrigerante nele no trânsito e ele simplesmente escapou do carro, pulou em cima dos outros veículos e fugiu da polícia. Pior ainda, o próprio controle de animais foi super direto e alertou expressamente que a falta de parceiras afetaria de forma muito negativa um primata daquele tamanho, que agora tinha força equivalente a 5 homens adultos e fortes instintos territoriais. Mas, de novo, tudo isso foi solenemente ignorado. E isso nos leva diretamente ao dia do ataque. 16 de fevereiro de 2009. Naquele dia fatídico, a Sandy estava esperando a visita de uma amiga, a Charla Nash. Só que o Travis estava muito agitado. Na tentativa de acalmá-lo, a Sandy cometeu um erro terrível. Colocou um medicamento humano contra a ansiedade no chá dele.
O problema é que num animal de 109 quilos, a dosagem incorreta gerou o que a biologia chama de efeito rebote. Em vez de relaxar, o remédio causou uma reação paradoxal, deixando o Travis num estado de agitação selvagem e extremamente errático. Foi aí que a situação fugiu completamente do controle. A Charla caminhou em direção ao jardim, mas ela estava cobrindo o rosto com um objeto, aparentemente para fazer uma surpresa sobre um novo corte de cabelo. Para o Travis, sob efeito do medicamento e com os instintos territoriais ativados ao máximo, a velha amiga da família se tornou irreconhecível. Ele simplesmente viu uma intrusa no seu espaço e atacou de forma brutal. O que se seguiu foi uma demonstração aterradora da força implacável da natureza. A Sandy tentou intervir de todo jeito, chegando até a golpear o animal com uma faca de cozinha, mas isso não surtiu efeito nenhum. Ela fez uma ligação para o serviço de emergência de dentro do próprio carro trancado, e os trechos dessa ligação ilustram um terror absoluto. É o desespero de estar diante de um instinto selvagem que de forma alguma podia ser contido por mãos humanas. E chegamos às consequências trágicas. O rescaldo que ficou após o ataque. A polícia chegou ao local e, diante da situação, precisou disparar contra o Travis, que recuou para o quarto e acabou falecendo, colocando um fim na violência imediata. A Charla milagrosamente sobreviveu, mas as consequências físicas foram avassaladoras. Ela perdeu grande parte do rosto, as pálpebras, a mandíbula e uma das mãos. Um detalhe muito peculiar sobre a recuperação dela é que o exército americano financiou essas extensas cirurgias plásticas reconstrutivas. Eles fizeram isso para estudar e ganhar experiência com enxertos de pele para tratar soldados feridos em guerras. Mais tarde, demonstrando uma coragem absurda, ela revelou seu rosto em uma entrevista marcante no programa da Oprah Winfrey e hoje vive de forma independente com assistência em Boston. No âmbito judicial, o impacto gerou uma resposta proporcional. A família da Charla entrou inicialmente com um processo de 50 milhões de dólares, mas no fim as partes chegaram a um acordo extrajudicial no valor de 4 milhões. Uma cifra enorme, que no fundo tenta quantificar danos que são irreversíveis. E o desfecho para a Sandy foi igualmente trágico. O peso insustentável de tudo o que aconteceu, somado à tristeza de ter perdido absolutamente tudo o que amava, cobrou seu preço. Apenas um pouco mais de um ano depois, em maio de 2010, a Sandy faleceu devido ao rompimento de uma artéria, literalmente um coração partido. E a casa onde todo esse drama se desenrolou permanece lá, abandonada. A natureza não pode ser tomada. Vamos entender de forma objetiva a causa raiz desse evento. O que precisa ficar muito claro, no fim das contas, é que o grande erro dessa história toda não foi o afeto ou o ato de tentar cuidar de um animal. Foi a tremenda arrogância humana de tratar a biologia como algo moldável ao nosso próprio luxo. A Sandy tinha dinheiro de sobra. Ela poderia perfeitamente ter construído um habitat natural apropriado num santuário. Mas, em vez disso, ela ignorou as regras mais estritas da biologia, forçando um animal incrivelmente forte a viver e agir exatamente como uma criança humana. E o resultado, como a gente viu, foi devastador. Então, enquanto esta nossa análise chega ao fim, fica uma pergunta poderosa que a gente não pode deixar de fazer. O luto humano, por mais doloroso e profundo que seja, justifica remover um animal selvagem do seu ecossistema natural para servir como um mero substituto emocional? Fica aí essa reflexão profunda sobre os limites inegociáveis que precisam existir entre a nossa dor humana e o respeito absoluto às forças da natureza.